Perfeita atitude do tribunal. Não é assim que as pessoas têm que conversar. Não importa se seja um juiz ou um réu. O diálogo não funciona desse jeito, né? Com arbitrariedade, com soberba, com arrogância. Isso não funciona em lugar nenhum, muito menos num tribunal. Ricardo, por favor. É lamentável, Cícero, essa cena, mas isso a gente convive com uma situação dessa, né? Nós, como advogados, a gente vive isso na prática. Eu já me deparei com situações absurdas. E é interessante, e aí eu tenho que enaltecer a Justiça Estadual, que eu atuo muito na área criminal, e os juízes são muito atenciosos, respeitosos com os advogados, mas eu não sei o que tem na Justiça do Trabalho, que os juízes eles vão para cima, eles desrespeitam a advocacia, eles desrespeitam as prerrogativas do advogado e desrespeitam os seus clientes. Uma testemunha, a pessoa já está indo lá naquela pressão, aí uma magistrada eleva o tom de voz, como é que uma pessoa dessa vai se sentir confortável em querer falar, Moisés? Não tem como. E eu só para não causar nenhum embaraço, não é geral, são pontuais. E que bom que as medidas estão sendo feitas. Os magistrados, eles têm que entender que eles não são deuses, que eles não podem tudo. Deve haver o respeito. O próprio Estatuto da OAB fala que não existe hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Todos têm que se tratar com cordialidade, com respeito. É isso que a gente espera. A gente não espera, não é porque está numa situação de julgador que vai elevar o tom de voz de uma forma intimidatória, porque isso é intimidar uma testemunha. Isso é colocar a testemunha, uma pessoa que não está acostumada, até nós que estamos acostumados com a audiência, ficar ali na mesa, olho no olho, com o juiz, com o promotor. Muitas vezes a gente não se sente tão confortáveis, muitas vezes nos sentimos intimidados com o tom de voz. Agora imagina uma pessoa que isso não é o ofício, que isso não é corriqueiro, que uma vez ou outra tem essa experiência e uma experiência ruim. Eu acho que tem que ter medidas severas, enérgicas do próprio tribunal para que essa prática não seja corriqueira. A gente precisa entender que o juiz ele está numa posição e contribuindo numa função social de altíssima relevância para o judiciário. A judicatura não é isso. Então é preciso sim, tivemos exemplos aqui no estado de Rondônia, de juízes também que foram suspensos por uma conduta, um desvio de conduta, que isso é um desvio de conduta. Mas o legal é que a OAB não está dormindo, o próprio tribunal não está dormindo, o Conselho Nacional dos Juízes, da magistratura, também não. Então tem que entender que consequências virão. Não pode achar que pode fazer tudo e que isso vai ficar de graça. Então, parabéns ao tribunal que resolveu afastar essa magistrada. Muito bem. Eu vou ver se eu consigo mandar um e-mail para essa juíza e indicar ela para ter umas aulas com a doutora Cândida, aqui em Rondônia, que é um exemplo, é uma juíza do trabalho com exemplo de generosidade, de serenidade. Né? Mas pode olhar, não sei se a doutora Cândida vai ter tempo para dar umas aulas para ela, né, de como se trata as pessoas, principalmente no tribunal. Ramon, sua vez, por favor. Olha, já que o Cícero falou da minha chefe, que é a chefe da vara... era sua chefe? Eu não sabia. Trabalho, não sabia, não. É uma excelente referência e o Ricardo não pode generalizar. Por isso que eu retifiquei. Não, pois é, ainda bem que você retificou, para dizer que na Justiça do Trabalho acontece isso. Eu sou servidor de Justiça do Trabalho e talvez aconteçam coisas como essa, são um ponto fora da curva. De regra, os membros da magistratura, em que pese aí a gente ter diferenças, né, ideológicas até, são pessoas muito cordiais e muito sérias no trato do seu fazer diário. Eu desconheço, por exemplo, algum tipo de coisa. Tem histórias aí, mas em todos os campos da justiça tem, mas não é uma generalização. Então, é dizer que casos pontuais como esses devem ser tratados de forma pontual, como o tribunal tratou. Outra coisa que é importante a gente destacar é que a gente viu o corte, a gente não viu nem o antes nem o depois, mas o corte em si já é uma coisa pavorosa, mostra ali que a magistrada perdeu o controle, foi de maneira agressiva tratando a testemunha,
E aí uma outra coisa, quando se fala, por exemplo, das cortes superiores, as pessoas costumam dizer assim, porque tinha que ser carreira, tinha que ser juiz de carreira para ir à Suprema Corte, não tem que ser juiz de carreira não, porque juiz também é isso aí, né? Alguns, é isso? Então a gente precisa ter isso muito claro. E advogado, o promotor e o juiz, eles fazem parte da persecução da justiça. Não existe justiça sem advogado, não existe justiça sem um promotor e não existe sem um juiz. São partes iguais ali, cada um na sua função específica de promover a justiça dentro do Estado brasileiro. O advogado não tem que tremer com medo de promotor, medo de juiz, absolutamente. Ele tem uma função ali que é diferente. A do juiz é dizer o direito, no caso concreto ali, a partir do que o processo informar. Né? O advogado cumpre uma função fundamental ali. É por isso que cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal, não podem ser compostas só por magistrados. Precisa ter gente de todos os lados, juristas, advogados, né, promovidos do Ministério Público, promotores, procuradores de justiça, enfim. Agora, a única coisa que a gente volta aqui é registrar a assina lamentável que esse corte apresenta. E parabenizar o Tribunal do Trabalho lá de Santa Catarina por ter afastado a magistrada para fazer as investigações. Pode ser que, assistindo um pouco mais, antes ou depois da fita, a gente encontre algum tipo de justificativa para o ato. Porque não tem justificativa, na verdade é para minorar talvez aquela situação, talvez uma provocação, coisa parecida. Mas não mostra isso o corte, mas de qualquer forma, o que tenha acontecido antes ou depois, o que o corte mostrou foi uma magistrada destemperada que perdeu o controle da situação e se comportou de uma maneira inadequada como uma testemunha. Muito bem, saindo do Tribunal do Trabalho, eu vou para o TJ, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça, lembrando do doutor Aldarzian, do Tribunal de Justiça, que é um exemplo também de cordialidade, de atenção com as pessoas, né? Que é um juiz, como diz o Ramon, fora da curva. O doutor Aldarzian também, o Ramon, ele é fora da curva, assim, no trato com as pessoas, e tem muita gente, poxa, mas esse senhor é juiz? Pois é, a maneira cordial, né? E a polidez que ele tem com as pessoas. Vai lá, eu não esqueci de você, mas vai lá, por favor. Olha só, pessoal, o trabalhador já sofre tanto, né? Quero lamentar aqui, sinceramente. Outro dia o juiz, Cícero, mandou prender uma mãe, né? Também está sendo aí investigada a conduta desse juiz. Depois eu vi um desembargador também na audiência maltratando um advogado. Agora, a juíza maltrata um trabalhador ali em audiência. A única coisa que salva a juíza é que parece que ela apresentou um atestado onde ela faz tratamento, ela está sob forte efeito de remédios, né? Então tem que ficar em casa, não ir para o tribunal julgar. Até porque o julgamento dela fica comprometido. Exatamente. Diante disso aí que você está falando, se eu estou no local, então peraí, então tem que anular tudo com a antecedência que essa juíza deu. O que ela está fazendo hoje... um tratamento psicológico, tomando psicotrópico, não me parece que ela esteja em condições aptas para julgar qualquer coisa. O advogado estava comentando hoje o caso dela, ela soltou no meio do grupo de advogados, se retratando e dizendo que está sob tratamento e está sob efeito de fortes remédios e tal. Então parece que, se isso é verdade, que ela está em tratamento, está sob efeito de forte remédio, parece que atenua, não é dela, é sob o efeito do... Então dá uma atenuada, mas vamos ter cuidado, o povo já sofre tanto, aí é maltratado no lugar, vai em outro lugar é maltratado, vai na repartição pública é maltratado, o povo não aguenta mais, meu irmão, vamos tratar o povo bem, vamos respeitar, vamos se colocar no lugar dos outros. Ali o cara é comum, a pessoa é comum. Ele não sabe do tratamento, às vezes ele não sabe. Ele está chamando de senhora, tá de bom tamanho, não é um tratamento desrespeitoso, não. A pessoa me chamar de senhor, tem gente que corrige, olha aí, não me chama de senhor, não. Eu acho isso desrespeitoso também, você corrigir alguém. O cara te chama de senhor, porque foi assim que ele aprendeu na casa dele. É assim que eu aprendi com uma pessoa mais velha, uma pessoa de um posto mais alto, diferenciado. Você chama de senhor, o cara não é obrigado a saber eminência, excelência. O cara não é obrigado a saber dessas coisas. Então ele chamando de senhor está de bom tamanho. Ronaldo. Eu iria nessa mesma esteira em que o Moisés veio, que trouxe uma informação relevante, mas concordo também com você. Se está passando mal, pega um atestado médico e fica em casa. Né? Você não pode levar para os outros. A maneira que a juíza tratou a testemunha foi muito descortês, de uma maneira ou de outra, para não dizer um tanto quanto assustadora, inviabiliza a boa condução do processo, e eu acredito que eles devem redirecionar esse processo para outro juiz, para que se possa tomar, né, as oitivas
E é aquele negócio, eu acho que ela foi mal, não sabia se ela estava com dor de dente, com cólica menstrual, com problema na cabeça, com dor de cabeça, problema dentro de casa, isso, aquilo outro. Então não vou julgar, sabe? Porque é uma conduta totalmente incompatível com o cargo que ela exerce. Eu acho que, eu sempre digo, né, que os exemplos, né, eles têm que vir de cima, né? Agora, educação, gente, educação é uma coisa que a gente traz de berço, né? Não tem academia, né, que vai lhe dar educação. Na academia você adquire conhecimento para aquilo que você está fazendo, conhecimento inclusive para a vida. Agora, educação, Arnaldo, ela vem de casa. Então a maneira para você tratar as pessoas, você respeitar as pessoas, né, você contrapor, ou seja, sabe, isso é uma coisa que vem de casa, de família, do berço. Verdade, eu ia fazer. Cícero, só um adendo. Eu participo de várias audiências trabalhistas e nunca nenhum magistrado exigiu que uma testemunha o chamasse de excelência. Até porque é uma pessoa comum, não tem esse conhecimento amplo que a gente tem como advogado para querer fazer um tratamento ou excelência. A maioria chama doutor, doutora, e pronto. Nunca nenhum juiz das audiências que eu participei se incomodaram com esse tratamento. Mas sabe o que é isso, Ricardo? Tem gente que está acima, você entendeu? Ou se acha que está acima das demais pessoas. Por conta de um cargo que ocupa, de uma atividade que exerce, se considera além das pessoas, né? Infelizmente. Você ia concluir? Eu concluí com o seguinte: tem um filósofo que diz o seguinte: 90% das crianças, não tem nada a ver com tudo, mas só para fazer uma analogia, 90% das crianças que nascem em lares pobres serão pobres no futuro. E 90% dos que nascem em lares ricos serão ricos no futuro. E eu digo o seguinte: talvez seria factível nós dizermos que 90% daqueles que lá nascem num lar que não tem que tem má educação também seriam mal educados.